Fala guerreiro, fala guerreira, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou Eliseu Souza e você está no canal Você Quer, Você Consegue. No vídeo de hoje eu vou falar uma coisa que vai ajudar vocês demais, né? Não sei se vai ajudar tanto assim, mas vai ajudar pelo menos a vocês ficarem tranquilos nesse começo de preparação, né? Caso vocês estejam iniciando agora o estudo para PF, PRF ou até mesmo algum outro concurso, eu vou estar falando quais matérias eu tive mais dificuldade no começo dos meus estudos, entendeu? Então, tem matérias assim que no começo dos estudos são mais complicadas de se estudar, e eu vou estar falando aqui quais foram para mim, especificamente para a PF, PRF, principalmente, né, que é o que a maioria que segue o canal aqui almeja ser algum dia, mas serve para outros concursos também, como eu falei. Bom, antes de falar disso, né, primeiro eu tenho que contar um pouco a minha trajetória nos estudos. Para quem não sabe, eu estudei para PF, PRF no pós-digital. Então, há um ano atrás, dia 16 de janeiro de 2021, quando saiu o edital da PF, e 18 de janeiro, que saiu da PRF, se eu não me engano foram essas datas, eu comecei a estudar a partir daí para PF, PRF. Mas antes eu estudava para outro concurso, que era o concurso do DPEM, concurso também federal de polícia, é a Polícia Penal Federal, né? Para quem não sabe, trabalha nos estabelecimentos penais federais. Então eu já estudava para esse concurso desde maio de 2020. Então eu estudava o quê? 7 meses antes de abrir o edital da PF-PRF, eu já estava estudando para um concurso policial e que era também banca Sebrasp. Então, português, raciocínio lógico, as matérias de direito, em sua grande parte, né, porque tem algumas coisas diferentes, eu já sabia e já estava estudando aí há uns 7 meses antes do edital. Então, eu já tinha iniciado a partir daí, né? Bom, português para mim, no começo, foi bastante complicado, sabe? Eu tinha um bloqueio muito grande com gramática. Eu até gostava de interpretação de texto, era um bom leitor, sempre gostei de ler. Mas a parte da gramática, eu tinha dificuldade em aprender. E por que eu tinha dificuldade? Porque eu sempre tive aquela cabeça, né? Ah, eu preciso aprender e não decorar. E cara, para concurso público não é assim, infelizmente. Você precisa decorar e aprender, como eu já falei em um vídeo aqui. Então eu ficava com essa cabeça e, cara, daí eu ia lá e não decorava as conjunções, por exemplo. Não decorava os casos proibidos de crase. Tá, Eliseu, então você quer aprender português como? Quer aprender por vegetação, por entrar na sua cabeça e você conseguir responder a questão na prova? Então era basicamente por isso que eu tinha dificuldade. Mas a partir do momento que eu coloquei assim, caramba, que eu coloquei na minha cabeça, né? Caramba, eu tenho que decorar as conjunções. Eu tenho que saber os casos proibidos de crase. Daí que eu me liguei, que o estudo também você precisa decorar para conseguir aprender algumas matérias. Algumas não, acho que todas, né? Você precisa decorar um pouco. Então, a partir desse momento, eu consegui melhorar em português e melhorar em gramática. Então, o que eu fiz? Cara, eu basicamente olhava a tabelinha das conjunções todo dia. Eu cheguei até a deixar de bloqueio de tela já, a tabelinha das conjunções lá, por exemplo, como pode ser de comparação, pode ser condição, nem lembro mais, mas eu lembro que na época de estudos era rever todo dia assim, até decorar e até entrar na cabeça, porque isso não é uma coisa que você vai ver uma vez e vai aprender, né? Então, é repetição, repetição. E português eu consegui melhorar e eu consegui até que me sair bem na PF e na PRF. Na PRF eu até que me saí mal um pouco em português, não saí mal, né? Eu tirei uma nota razoável, assim, eu acho que se eu não me engano foram 9 de 18. Mas vocês aqui fizeram a prova da PRF, né, ou acompanharam, veio uma prova totalmente difícil, principalmente na interpretação de texto, né? Até os professores aí de português errando questão, fazendo 13 líquidos, 12 líquidos, então até que minha nota não foi tão ruim assim. Já na PF eu acho que eu fiquei com 18 de 24, então já foi um pouco melhor, né? E no TJ, que daí eu estudei português, como eu falei pra vocês, português é uma matéria que você tem que estudar no mínimo 2 vezes por semana, 3 vezes na semana. E no TJ de São Paulo, né, quando eu tava estudando, eu fiz essa preparação de focar mais no português. E eu fui lá e acertei 22 questões de 24. Então, progredi bastante, o português já não foi mais um problema pra mim. E agora, cara, as matérias da PF e PRF, que foram mais difíceis pra mim. Bom, da PRF, sem dúvidas nenhuma, foi física. Tanto que no concurso eu deixei todas em branco. Porque, cara, eu não conseguia aprender física. Como eu falei pra vocês, eu estudei pós-edital. Então, do edital ser publicado até a prova, foi o quê? Foram 16 para 9, foram menos do que 5 meses de preparação, entendeu? Então, 4 meses e meio, eu não conseguia aprender nada de física. E eu estudava só uma vez por semana, no sábado ainda, estudava sem motivação. Então, física eu basicamente estudava por estudar, sabe? Era uma coisa que entrava por um ouvido e saía pelo outro.
Então eu acho que esse foi o erro na minha preparação. Mas, porque física é uma matéria complicada mesmo, né? É difícil, apesar de eu ir bem na escola em física, mas eu meio que esqueci tudo depois que eu me formei, sabe? Porque eu decorava as fórmulas assim pra fazer a prova e conseguia ir bem na prova, só que depois já esquecia. Então, quando você estuda uma matéria assim, né, você não guarda fácil e não aprende. Então, eu acho que física é uma matéria de longo prazo. Igual muitas pessoas falam assim, Eliseu, então eu nem vou estudar física. Estou estudando agora 3 anos antes do concurso abrir, mas eu não vou estudar física porque é difícil. Cara, física é difícil. É difícil para aprender em 4 meses igual eu tentei. Mas eu tenho certeza que uma preparação de 1 ano e meio, 2 anos, você consegue aprender física, pelo menos a parte razoável, sabe? Porque não é complicado. O edital da PRF é curtinho na parte de física, pode até aumentar, né? Agora falam que às vezes pode até ser que o próximo concurso tenha mínimo de acertos em física, já pensou? Aí, tenho certeza que um monte de candidato aí, que se acha bonzão, mas não estuda física, vai ser eliminado. Então, é o que eu falo pra vocês. Física, por enquanto, é um diferencial. Aqueles que estão estudando pré-edital conseguem bem em física, aqueles que têm conhecimento de física conseguem bem. Mas agora, se for tentar igual eu tentei, pós-edital, assim, pegar física, você não consegue, cara, porque é uma matéria que requer dedicação e requer esforço e requer também tempo, né? Bom, então pra PRF foi isso. Física pra mim foi o calo no sapato, foi a única matéria que eu deixei completa em branco, tanto na prova da PF, da PRF. A única que eu deixei todas em branco foi física. Agora vamos falar da PF, né, da Polícia Federal. Bom, as duas mais complicadas pra mim da Polícia Federal, eu acho que é mais complicada pra todo mundo mesmo também, foram estatística e contabilidade. Pra você ter noção, contabilidade, eu comecei a estudar assim no começo pra gente. Daí eu falei, caramba, contabilidade é uma coisa meio embaçada, hein? Daí por isso que eu fui lá e me inscrevi pra escrivão. Me inscrevi para escrivão. Falando tudo um trava-língua aqui, né? Mas daí eu fiquei pensando assim, agente ou escrivão, não sei o quê. Daí eu fui lá, dei uma olhada em arquivologia. Eu falei, caramba, arquivologia é bem mais gostoso de se estudar, é bem mais tranquilo. E no último concurso caíram 12 questões de arquivologia e 12 de contabilidade. Então, como eu vi que contabilidade é chato, é difícil, eu vou me inscrever para escrivão. Daí eu fui lá e optei pelo cargo de escrivão. Só que, aquela carinha de palhaço, né? Fazer de palhacinho assim, o Eliseu. Quando abriu a prova da PF lá, 18 questões de contabilidade e só 6 de arquivologia. Então, foi basicamente isso. Mas arquivologia não. Contabilidade, eu estudei bastante. Ao contrário de física, eu estudava 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Então eu consegui aprender pelo menos o básico assim, sabe? Eu cheguei ali a parte de balanço patrimonial, a parte de DRE. Então, contabilidade assim, em 4 meses eu dei meu gás. Eu estudei 2 vezes por semana, esforcei pra caramba. E consegui até que aprender bem. Tanto que na prova da PF eu não fui super bem em contabilidade, né? Mas também não fui super mal. Porque juntando contabilidade e arquivologia, eu fiquei com 11 líquidos de 24. Então é uma nota ruim até, né? Mas eu praticamente gabaritei a arquivologia, só errei uma questão lá que, na verdade, a banca errou, né? Eu não errei essa questão, a banca errou, mas manteve o erro. E de contabilidade eu acertei 5 líquidos, assim, né? Teve umas lá que eu errei de besteira mesmo, assim, sabe? E acabou descontando, porque tinha umas lá que eram umas pegadinhas, assim, da CESP e eu acabei caindo, né? Isso aí também é por não estudar muito, mas contabilidade, cara, eu acho que da mesma forma que física, é uma matéria de longo prazo. Então, não se preocupe se no primeiro, segundo, terceiro mês de estudo não estiver fazendo sentido na sua cabeça. É uma coisa de longo prazo que você tem que se planejar. Por isso que é importante estudar pré-edital para esses concursos assim concorridos, que tem essas matérias complicadas, porque, cara, direito assim você até consegue entender em 2, 3 meses, sabe? Uma coisa gostosa, uma coisa que você tem aplicação no dia a dia. Agora, a contabilidade, se você não tiver feito isso na faculdade, não tiver feito uma engenharia que tem, você praticamente desconhece, entendeu? Então, são matérias de longo prazo. Por isso que é importante você estudar pré-edital. E eu tenho certeza que não vale a pena você deixar de lado, né? Não tem nem como deixar de lado, né? No caso, contabilidade para PF e física para PRF, pode ser que no próximo concurso também não tenha como você deixar de lado, né? Porque vai que você tem que acertar o mínimo de física. Aí ou você estuda ou você deixa seu sonho de lado, né? Então, essas foram matérias complicadas para mim. Estatística, cara. Estatística eu estudei assim o básico do básico. A prova veio um nível muito avançado, né? A prova da Polícia Federal desse ano de estatística. E das 12 questões eu respondi só uma. Então, física eu deixei todas em branco. E da estatística na PF eu respondi uma de 12. Então, foi ruimzinho também, né? Daí, pra quem não sabe, né? Pra você que não conhece, por que, Eliseu, você deixou em branco? Por que você não chutou? Pra quem não sabe, a Sebrasp, né? Que fez as 2 últimas provas, tanto da PF quanto da PRF,
ela tem um sistema que se você errar a questão, você, além de perder o ponto da questão que você errou, você perde de uma que você acertou. Então, é como se fosse -1 quando você erra e quando você deixa em branco é 0, entendeu? Então, é melhor você deixar em branco quando você não sabe do que chutar. Então, por isso que eu deixei todas de física em branco e respondi apenas uma de estatística na APF. E essa que eu respondi, eu consegui acertar, porque era uma lá de... mais que eu usei a lógica assim, sabe? Que era uma... era... nem lembro agora, cara, mas era aquelas equações infinitas. Daí tava que a probabilidade era de ela ser maior ou igual a 0, alguma coisa assim, ou igual a 0, não lembro. Daí marquei errado. Quando para de estudar, você esquece as coisas, mas eu lembro que eu no momento estava estudando e eu lembrei dessa dica de um professor, e eu fui lá e utilizei na prova e consegui acertar uma questão de estatística. Então, uma questão com certeza fez a diferença. Igual, eu fiquei com 66 pontos na PF, fiquei na nota de corte da ampla. Caso eu tivesse feito 65, eu não teria tido na ampla, né? E como eu não fui reconhecido como pardo, eu teria sido eliminado da PF. Então, eu ainda continuo no concurso graças a essa questão de estatística aí que eu acertei. Por isso que é importante, como eu falo pra vocês. Pra mim foi o quê? Estatística, contabilidade, física, as matérias mais difíceis. E, cara, eu tenho certeza que se eu pegar pra estudar até hoje, eu vou ter dificuldade. Mas é uma matéria que eu sei que é de longo prazo, é matérias que você tem que se esforçar, que com 1 ano você vai estar começando a entender, com 1 ano e meio você vai ficar mais ou menos, com 2 anos você pode ficar bom nessas matérias. Então, eu não aconselho nenhum de vocês a abandoná-las de lado. Pelo contrário, eu aconselho vocês a focarem nelas, a estudarem no mínimo 2 vezes por semana, focar mesmo e com sangue nos olhos, porque como eu falei, a maioria vai querer estudar 6 meses antes da prova, ou pós-edital, assim como eu estudei, apesar de ter uma base que eu tinha do DPEM, e não vai conseguir aprender essas matérias com qualidade. Já você aí que está estudando desde agora para esses concursos, cara, foquem nelas porque ela vai ser o seu diferencial. Você vai conseguir ir bem e vai conseguir conquistar aí esses pontos tão preciosos que os seus concorrentes não vão conquistar. Beleza, guerreiros? Então esse foi o vídeo de hoje. Se inscreva no canal aí, deixe seu like. Também siga-me no Instagram, _Eliseu, _Souza. O link do Instagram tá aqui na descrição também. Entre no nosso grupo do Telegram. O grupo do Telegram tá logo abaixo do meu Instagram aqui na descrição. E é isso, guerreiros. Não se esqueça, a meta é ser melhor que ontem. Um grande abraço, fique com Deus. Tamo junto, pessoal!